Galera, hoje eu quero fazer uma aula legal aqui, fazendo um comparativo entre os dois investimentos que eu mais gosto no setor imobiliário. Eu vou falar as vantagens de você investir na Inco, que é a minha renda fixa sem FGC preferida, e as vantagens dos fundos imobiliários, que é um negócio que eu também amo e invisto todo mês. Bora lá! Primeiro eu quero lembrar sobre como eu gosto da ideia de investir em imóveis, tá? O livro Segredos da Mente Milionária aqui, o autor fala que as pessoas de mentalidade pobre colecionam boletos e contas para pagar, enquanto as pessoas de mentalidade rica colecionam terras e propriedades. Só que nem todo mundo tem grana para comprar terreno, imóvel, apartamento toda hora, né? Mas é aí que entram os investimentos que são mais acessíveis para a população, principalmente os fundos imobiliários, que tem aula completa aqui no canal, vou deixar um card aqui no final, né? Com mais de 1 milhão de views a aula, bem legal. E os investimentos da Inco, que também tem aula com mais de 1 milhão de views aqui no canal. E todo mundo gosta pra caramba das duas. Hoje eu vou falar sobre a diferença. E eu quero deixar bem claro aqui que eu gosto das duas. E todo mês eu invisto nas duas. Porque as duas permitem que eu diversifique meu patrimônio em opções diferentes no setor imobiliário. A primeira diferença que eu quero trazer aqui é que a Inco é um investimento de renda fixa, enquanto o fundo imobiliário é investimento de renda variável. Isso significa o quê? Que quando você investe na Inco, você já sabe qual é o prazo e qual vai ser a rentabilidade. É fixa. Agora, os fundos imobiliários, eles entram no grupo de investimento de renda variável. E isso significa que quando você investe lá, não tem como você saber se o seu dinheiro vai crescer, se vai diminuir, porque é renda variável e varia, né? Conforme oscilações do mercado, uma guerra, uma pandemia, um conflito, né? É o mesmo que acontece com ação e criptomoeda. Às vezes dá bom, às vezes tem queda, né? E não dá pra gente prever com exatidão, dá pra gente analisar, mas não dá pra ter certeza absoluta, tá? Então, pensando nisso, eu daria um ponto para Inco, porque lá eu já sei o tempo que eu tenho que deixar e quanto eles vão me pagar. Vamos falar agora sobre os riscos e a questão da segurança, tá? O primeiro ponto é que nem a Inco, nem os fundos imobiliários têm cobertura do FGC. Já falei que FGC é coisa de poupança, caixinha, CDB, LCI e LCA. Tudo que não for esses investimentos não vai ter fundo de garantidor de crédito, tá? Inclusive ação, cripto, imóveis, tesouro direto, debênture, ouro, dólar, nada disso vai ter FGC, tá? Agora, vamos pensar quais são os riscos de cada um deles. No caso da Inco, funciona tipo assim, uma empresa, uma construtora vai fazer um shopping, um condomínio, vai construir um prédio, e em vez de pegar dinheiro com o banco, que tem muito juro e é mais burocrático, eles preferem levantar uma grana com investidores, e depois eles devolvem o dinheiro que a gente investiu lá com uma rentabilidade. A Inco só faz a intermediação entre a gente e a construtora. Então, o maior risco na Inco é a gente investir no empreendimento e a construtora não pagar ou atrasar a obra. É o mesmo risco de quem compra apartamento na planta. Você vai lá, paga o valor da entrada e fica esperando o imóvel ficar pronto. Se a construtora der ruim lá, a obra pode atrasar ou pode embargar a obra, aí você vai se prejudicar. O ponto bom é que a Inco não faz parceria com nenhuma construtora ruim ou duvidosa. Eles fazem todo o levantamento, analisam a situação financeira da empresa, se eles têm caso de atraso histórico de calote ou não, mas ainda assim pode acontecer algum caso de atraso. Se isso acontecer, a própria Inco corre atrás de todo o processo jurídico, né? Mas é raro acontecer justamente porque a Inco não faz parceria com a empresa duvidosa, tá? E a Inco tem várias ofertas com um negócio chamado garantia real. O que é isso? Se a construtora não pagar os investidores, a Inco aciona a justiça e a justiça pode executar os bens e os imóveis do dono da construtora, da empresa lá, para pagar os investidores. Esses bens são deixados formalmente como uma garantia, e a garantia real é uma das melhores garantias aí do mercado, tá? Para você ter uma noção, a Inco existe desde 2018 e desde que eles se tornaram uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, e isso é muito importante, eles já lançaram mais de 700 ofertas e até hoje só tem um caso de atraso. Eu mesmo invisto lá desde 2021, nunca tive nenhum problema, tudo foi pago certinho. Tá, agora vamos pensar no fundo imobiliário. Nesse caso, você pode investir em fundos
que são donos de shoppings, de laje corporativa, de hospital, de um monte de coisa, e o risco que você corre é algum problema grave acontecer na economia, na política, e aqueles imóveis que você investiu desvalorizarem. Por exemplo, quem investiu em fundo imobiliário de shopping teve uma desvalorização do caramba na época da pandemia, porque os shoppings fecharam as portas, né? Outro risco é o de você investir num fundo imobiliário onde a gestora faz um bom negócio e acaba investindo a grana dos investidores em fundos ruins, em imóveis ruins, né? Aconteceu recentemente, assim, o caso de um fundo que tinha um monte de investidor, eles fizeram uma negociação bem ruim com os terrenos, lá, se não me engano, era da Globo, né? O negócio caiu pra caramba, as cotas caíram e gerou prejuízo para quem investiu lá. Por isso que é importante você investir num fundo relevante de uma gestora muito boa. É o mesmo que acontece com a Inco. A Inco faz um filtro para ver se a consultora é boa ou não antes de oferecer um investimento. No caso do fundo imobiliário, tem que ter uma gestora que faz um bom serviço também para reduzir o risco dos investidores, né? Uma desvantagem é que no caso dos fundos imobiliários, tem uma taxa de administração para pagar por esse serviço, enquanto na Inco, essa curadoria, né, essa pesquisa toda é feita de graça e a Inco não tem taxa nenhuma. Agora, com relação à confiabilidade, é confiável investir na Inco e em fundos imobiliários? Os dois são legais. A Inco é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central e eles tiveram que fazer muita coisa e gastaram muita grana para conseguir esse título, né, de instituição financeira, mas valeu a pena. Todo o investimento lá da Inco é regulado pelo Banco Central ou pela CVM, que são os dois órgãos aí que fiscalizam o mundo dos investimentos, tá? A Inco não é plataforma de fundo de quintal, é instituição financeira aprovada pelo Banco Central. E os fundos imobiliários são comprados e vendidos direto na Bolsa de Valores, então também é muito confiável, tá? Então, tem risco nos dois lados. Eu colocaria como um empate e você pode reduzir esses riscos analisando bem as empresas que você está investindo antes de investir. Agora vamos analisar a rentabilidade dos dois lados. Galera, na Inco, como eu já falei, é renda fixa e eles já falam qual vai ser a rentabilidade antes de você investir. E lá a rentabilidade costuma ser híbrida, porque normalmente o investimento lá rende 100% do CDI mais um percentual fixo que fica normalmente entre 6% e 8%. Isso quer dizer que os investimentos da Inco rendem o tanto que o CDI tiver mais um percentual fixo. Se a oferta rende CDI mais 6% e o CDI tiver em 15%, que nem está agora, 15 mais 6 vai dar 21% ao ano. E isso é uma baita rentabilidade, tá? E rende pra caramba porque é construtora, né? Para a construtora, vale mais a pena pagar 21% para os investidores, porque o processo com a Inco é bem mais rápido do que pedir dinheiro para banco, e a construtora consegue melhorar o fluxo dela, tá? Normalmente, os investimentos relacionados a imóveis, galera, são os que mais têm rentabilidade, porque o mercado imobiliário dá muito dinheiro, né? Então, na Inco, eu diria que as ofertas têm uma rentabilidade entre 18% e 21% ao ano, e isso é real, tá? Vou deixar aqui na tela a retrospectiva dos meus investimentos de 2023. Em 2023 eu ganhei 19,49% ao ano. A do ano passado a Inco não fez essa retrospectiva, mas também ficou quase 20% aí, tá? Agora, quando a gente vem para o fundo imobiliário, é um pouco mais difícil falar rentabilidade porque é renda variável. Então, varia muito de acordo com o fundo que você está investindo e de acordo com a valorização dos imóveis que tem lá no fundo que você investiu. Quando você investe num fundo imobiliário, você tem duas rentabilidades. Primeira é a grana que você ganha com a distribuição dos dividendos. Eu falo sobre isso lá no aulão sobre fundo imobiliário. Mas imagina que quando você compra uma cota de um fundo, de um galpão, por exemplo, é como se você estivesse se tornando dono de uma partezinha daquele galpão. E como esse galpão está sendo alugado, você vai ganhar uma parte do aluguel que estão pagando para o teu galpão, entendeu? Que são os dividendos. Só que além disso, o galpão pode valorizar, porque no Brasil o imóvel valoriza sempre, ano após ano. Como você é dono de uma parte do galpão, a sua cota vai aumentando conforme o valor do galpão aumenta. Então você ganha dinheiro com a grana dos aluguéis, dividendos, e com a valorização do galpão, do shopping, do prédio, o que quer que seja lá. Então, a rentabilidade vai variar bastante. Em média,
um fundo rende em torno de 8 a 10% ao ano. Mas como é renda variável, pode ter uma rentabilidade maior. Por exemplo, em 2024, teve fundo que rendeu mais de 30% ao ano. Acho que foi o HOFC 11, se não me engano, mas é um caso fora da curva. A maioria fica na casa de 8 a 10, que é bom, tá? Só que também teve ano que teve queda no valor. Em 2020, por exemplo, o IFIX, né, que representa a média de todos os fundos imobiliários, teve uma queda de mais de 13%. Então, pensando num momento como esse que a gente está vivendo, com a Selic alta, a INCO se torna mais interessante porque ela paga 100% da Selic ou do CDI, mais 6, 7, 8. Quando a taxa Selic cair, pode ser que ela se torne menos interessante, mas como ela sempre tem um percentual fixo, mesmo se a Selic cair para 4, você vai acrescentar os 6, 7 a mais, então ela pode passar de 10% ao ano, muito mais do que qualquer outra renda fixa. Só para você ter uma noção, eu vou comparar aqui a rentabilidade média de alguns ativos de 2019 para cá. Se a gente pegar a rentabilidade do IFIX, que é o índice que mede a rentabilidade média dos fundos imobiliários, a gente vai ter um retorno de 45,5% de 2019 para cá. A rentabilidade média do CDI de 2019 para cá vai ter um retorno aí de 70%. E a rentabilidade média da INCO de 2019 para cá, 130%. 3 vezes mais que o IFIX e 183% do CDI. Então, com relação à rentabilidade, tanto historicamente quanto ano após ano, a INCO saiu bem na frente, tá? Agora eu quero falar sobre uma outra característica que é interessante. Na INCO, por mais que seja da hora, você vai ser um investidor que está emprestando dinheiro para a construtora te devolver depois. Então você não vira dono daquele empreendimento. Você é um investidor que vai emprestar uma grana e depois vai pegar a grana de volta. Beleza. Na INCO, o seu investimento tem começo, meio e fim. Agora, no fundo imobiliário, quando você investe, você compra a cota de um fundo que é dono de um monte de empreendimento e você se torna dono de um pedaço daquele negócio. Você não apenas investe, mas se torna dono, sócio de um negócio multimilionário. E isso é interessante, porque é como se você virasse dono de uma parte de um monte de imóvel, né? Você não consegue comprar um shopping ou um prédio, mas você pode ser dono de um pedacinho dele, que daqui a 5, 10, 15 anos, pode valer muita grana. Então, nesse sentido, ponto para o fundo imobiliário. No quinto ponto que eu quero comparar aqui é sobre a diversificação, que é um negócio obrigatório, tá? Faz de conta que você quer investir num imóvel. Eu acho top ter apartamento, terreno, casa, ótimo. Mas quando você compra um imóvel, você precisa ter uma grana alta e você vai colocar uma grana alta num único ativo. Agora, tanto na INCO quanto no fundo imobiliário, você tem a opção de investir valores menores em empreendimentos e imóveis diferentes. Na INCO, por exemplo, eu tenho 13 ou 14 investimentos rolando lá e cada um deles eu tenho uma parte da minha grana. Em vez de botar tudo numa oferta só da INCO, eu consigo investir em vários imóveis com valores diferentes em cada um deles. E com relação ao fundo imobiliário, mesma coisa. Hoje eu invisto todo mês em 12 fundos imobiliários diferentes. Eu falo sobre isso na aula onde eu falo sobre a minha estratégia de investimento. Vou deixar aqui no final também, tá? Então, todo mês, faça sol, faça chuva, faça sol, faça chuva, né? Eu invisto uma grana nos mesmos fundos imobiliários. E isso é bom porque eu tenho um pouco de grana em fundos de galpão, tenho uma grana em shopping, em laje corporativa e em fundos de papel, tá? Eu falaria que tem uma possibilidade de diversificação nas duas, só que no fundo imobiliário tem mais possibilidade ainda, porque a INCO lança de 2 a 3 ofertas por semana, enquanto os fundos imobiliários têm centenas de opções o tempo todo. O único problema é que nesse monte de fundo imobiliário que tem lá na bolsa, tem muita coisa ruim. Então a INCO faz o filtro para te oferecer coisa só boa lá, né? Fundo imobiliário tem mais opções, mas em compensação nem toda opção lá que tem é boa. A INCO tem menos opções, mas em compensação eles fazem toda uma pesquisa para que só tenha empresa boa e opções de investimento legais. Inclusive, a INCO tem a opção de investimento imobiliário no exterior também agora, tá? Vamos para o sexto ponto. Qual é mais acessível para quem é pobre? E nesse caso, fundo imobiliário ganha. A INCO é top
democratizou pra caramba investimento em imóveis. Hoje, você pode investir lá na Inco, né, em imóveis, condomínios de luxo, shopping, prédio, e em vez de ter que investir 100 mil, 1 milhão, R$500 você pode investir na Inco. É uma baita redução. Antes isso era só para coisa milionária, de gente milionária, tá? Então, a Inco tornou isso mais acessível, por isso que eles são a maior plataforma de investimento coletivo do Brasil. Mas, por mais que tenha sido uma boa redução, nem todo mundo consegue investir 500. Vai conseguir um dia, mas hoje, talvez a pessoa precisa ser mais barato. E aí, no caso do fundo imobiliário, tem a opção de você investir a partir de R$10. Tem até um termo que eles usam, né, que é o fundo base 10, que são os fundos imobiliários, que as cotas custam mais ou menos R$10 para quem é mais pobre poder investir. Então, a Inco fez um negócio incrível e tem uma rentabilidade maior. Se você tem condições, vale a pena. Mas esse ponto vai para o fundo imobiliário, porque ele é mais acessível para quem não tem R$500. Agora vamos para o último tópico, que é a liquidez. Liquidez é a facilidade que você tem para comprar ou vender algum ativo, e isso tem vantagem e desvantagem. Vamos lá. Se você é como eu, que investe pensando no longo prazo, você não tem que ficar se preocupando em tirar e vender seu ativo toda hora. Mas tem que sim que deixar eles lá por anos para criar uma bola de neve e gerar renda passiva para você lá na frente. Mas se você é do tipo que quer investir e daqui a pouco quer poder tirar a grana, fundo imobiliário tem mais liquidez, porque com ele você pode comprar e vender a hora que quiser. Mas como é um investimento de renda variável, a cotação dele sobe e desce toda hora. Então pode ser que quando você quiser resolver lá sacar, lá vender, ele esteja num valor menor do que quando você comprou. Aí você vai ter prejuízo, tá? Então lembra, galera, investimento é longo prazo. Quem fica comprando e vendendo é trader ou especulador. E isso não é uma característica de investimento, tá? Então, os fundos imobiliários têm essa facilidade de você vender, mas isso também pode depender de outra coisa também, do fundo que você tem. Por exemplo, quando você compra um fundo imobiliário e de repente começa a dar ruim pra caramba e você vai tentar vender. Só que para vender, tem que ter alguém querendo comprar. Então não dá para garantir tanto essa facilidade para vender quando você quiser, tá? Agora, os investimentos da Inco têm um prazo específico que tem que ser respeitado. Assim como a maioria das rendas fixas, como Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA e tal. A Inco tem oferta que dura 3 meses, 6 meses, 12, 24. E quando você investe, tem que respeitar o prazo. Só que como a rentabilidade lá é bem alta, quanto maior o tempo, maior a sua rentabilidade, porque o juro vai ficar composto ali ano após ano a seu favor. E a Inco tem a opção que você investe e só recebe o valor com juros no final do prazo, que é a modalidade bullet, mas também tem a opção de investimento lá, que você investe e todo mês você já vai pingando uma grana de volta até o final do prazo. Então, galera, eu trouxe aqui os prós e contras de cada opção, tentando ser o mais realista e imparcial possível. Tem coisa que a Inco é melhor, tem coisa que o fundo imobiliário é melhor, tá? Como eu disse, eu invisto nos dois todo mês. Eu, Duda, me empolgo mais e tenho tido mais resultado com a Inco, só que eu invisto em fundo imobiliário também, porque a Inco me dá uma rentabilidade incrível. Só que o fundo imobiliário, mesmo tendo uma rentabilidade menor, me dá o prazer de saber que eu não só estou investindo, mas eu estou sendo dono de empreendimentos, shopping, prédios, condomínio no Brasil. E isso é da hora, principalmente levando em conta que daqui a 10, 15 anos, investindo um pouquinho todo mês, eu vou ser dono de uma parte maior desses imóveis e vou ter uma renda passiva legal pingando na minha conta todo mês. Então, eu prefiro a Inco, rende mais, eu prefiro o jeito que ela é, mas de jeito nenhum eu vou parar de investir em fundo imobiliário, porque eu quero também ser dono de imóveis, não apenas um investidor, tá? Se você não tem conta na Inco, abre pelo link que eu vou deixar aqui na descrição, e se você usar o código PRIMOPOBRE, além de ter toda essa rentabilidade que eu tô falando, você ainda vai ganhar um bônus de 1% sobre o valor do seu primeiro investimento, tá? Se você quiser saber mais sobre a Inco, assiste esse vídeo aqui, que foi um papo que eu fiz com um dos sócios de lá, explicando tudo como funciona a Inco. Se você quiser aprender sobre fundo imobiliário, aqui tem um aulão completo que eu ensino tudo. Aqui tem um vídeo que eu falei sobre a minha estratégia de investimento, e aqui um aulão novo que eu fiz sobre ações. É nóis, galera!